sangue. Nas semanas seguintes, aperfeiçoou sua oficina de horrores com uma cama de tortura e novas ferramentas. Esculpiu uma máscara de madeira sinistra e aterrorizante semelhante às do carnaval veneziano e foi em busca de novas presas. Laughing Jack observou como a personalidade de Isaac se tornava cada vez mais sombria e sádica, cruelmente torturando e assassinando seus convidados enquanto eles imploravam por misericórdia. Em uma noite fria de dezembro, os pregos enferrujados em uma das prateleiras do sótão cederam e várias coisas desmoronaram, incluindo a caixa de Jack. Isaac decidiu subir para investigar e encontrou a caixa surpresa de sua infância. Segurou o objeto entre as mãos e começou a girar a manivela. A música Pop Goes the Weasel tocou e Isaac cantou o verso final. A caixa se abriu, mas não aconteceu nada, estava vazia. A jogou no chão e deu a volta. Nesse momento, ouviu uma voz rouca, assustadora. Isaac! Laughing Jack estava completamente desbotado, seu cabelo preto emaranhado caindo em seus ombros. Tinha os dentes afiados na forma de um sorriso insano, e suas roupas haviam perdido a cor. Tão bom finalmente estar livre! Sentiu minha falta? Agora posso finalmente brincar com meu melhor amigo! Isaac estava paralisado de medo. Os longos braços de Jack agarraram suas pernas e o puxaram para a cama de tortura. O palhaço pegou uma faca com seus dedos afiados e cortou a língua de Isaac. Tudo estava cheio de sangue. Isaac se contorcia de dor e fechou os olhos. Jack pegou alguns pregos e abriu as pálpebras para pregá-las na sobrancelha e na bochecha, para manter seu amigo bem acordado. Depois fez um corte na barriga por onde conseguiu retirar os intestinos para fazer um lindo laço que colocou em sua cabeça. Isaac estava ficando cada vez mais cansado. Antes de perder a consciência, viu como inúmeras baratas saíam da boca do palhaço e inundavam seu corpo. Podia senti-las em seu interior, devorando a carne. Foi um prazer, Isaac. Mas agora tenho que ir brincar com outras crianças solitárias do mundo. Laughing Jack se despediu do amigo com essas palavras e arrancou seu coração, que ainda continuou batendo. Mark entrou na sala onde sabia que Beatrice guardava uma arma. Ele abriu a gaveta do criado mudo e encontrou a arma. Ele se virou e o sorriso maligno do homem estranho o cumprimentou. Acabou o vinho! Disse ele, zombando. Mark, cego de raiva, puxou a trava de segurança e atirou. Mas o estranho ser não apenas se esquivou do tiro, como subiu na parede da sala, subindo até o teto, como havia feito no dia anterior. Lá de cima ele pronunciou com voz sombria, em tom aborrecido. Você é chato, hein? E, com um rosnado, ele se lançou para o Mark. A polícia não demorou para ir ao apartamento de Beatrice depois que os vizinhos ligaram ao ouvir o tiro. Eles encontraram os dois corpos e, em primeira busca, determinaram que Mark havia envenenado a namorada, mas não conseguiram explicar o que havia acontecido com ele. O corpo foi encontrado em uma enorme poça de sangue. A sua garganta havia sido cortada por fortes garras que pareciam pertencer a algum animal. Marcas foram encontradas nas paredes e no teto da sala, mas nenhuma evidência confirmou a identidade do culpado, e na testa de Mark, uma inscrição misteriosa. Ele sentiu uma enorme culpa. Todos que ele havia amado em sua vida, sua meia-irmã Sarah, seus pais biológicos, se foram. Ele os havia comido, como se quisesse levá-los dentro dele para sempre. O enjoo veio de dentro e começou a vomitar alguns restos. Ele se sentia sozinho e desesperado. Ele começou a vagar pelas ruas e, sem querer, voltou à clínica onde havia sido internado. Talvez aquele fosse seu lugar, trancado em um quarto, separado do resto. Ele passou pela área da maternidade e viu uma mulher no meio de todas as pessoas. Seus olhos eram familiares. Quando ele se aproximou, ele a reconheceu e chamou pelo nome. Não havia dúvida, era sua meia-irmã Sarah. Aquela que o apoiou por tanto que ele tinha estado tão apaixonado. Ele finalmente conseguiu alguém que se importava, alguém com quem compartilhar a sua vida. Mas quando ele olhou para baixo e viu sua barriga curvada, uma mistura de sentimentos tomou conta dele. Raiva, tristeza, desespero. A mulher que ele amava esperava um filho de outra pessoa. Fred a abraçou e começou a beijá-la compulsivamente. Eu te amo, Sarah. Ela tentou fugir, mas foi impossível. Eu te amo e vou levá-la comigo para sempre. De repente, os beijos se transformaram em mordidas famintas, e Fred começou a comer seus lábios e bochechas. Ela tentou gritar, mas logo ficou sem voz, e ela caiu no chão. As pessoas ao redor entraram em pânico, mas ninguém ousou se aproximar. Fred então continuou a devorar o corpo e os órgãos de Sarah. De repente, ele ouviu um bebê chorar e segurou o recém-nascido nos braços.
ensopado de sangue. Não se preocupe, Sarah e eu cuidaremos de você. Todos nós, Sarah, meus pais, eles estão todos em mim. Fred olhou para as pessoas assustadas ao seu redor. Não estou louco, só estou com fome. Equipado, desci até o bairro mais sombrio da cidade. Escolhi aleatoriamente uma residência, uma casa velha em ruínas, e entrei. Não demorou muito para eu acabar com a vida de todos que lá viviam, graças ao meu taco melhorado. Mas reservei a última pessoa, um homem na casa dos 50 anos. O imobilizei e injetei o vírus que havia roubado. Esperei até que se espalhasse por todo o seu corpo. O homem quase não reclamava, estava apavorado. Depois de um tempo, começou a gemer alto, gemidos que pareciam gritos de animais. E de repente caiu no chão. Estava morto, e eu não pude deixar de sorrir por finalmente ter vivido aquele momento. Ao voltar para casa, meu pai estava me esperando acordado. Decidi lhe contar a verdade sobre o que havia feito, na esperança de que, como cientista, compartilhasse meu desejo pelo experimento. Mas em vez disso, ficou horrorizado e quis chamar a polícia. Me olhava com a mesma expressão de nojo que meus colegas da escola. Quando pegou o telefone, aproveitei um descuido para esmagar sua cabeça com meu bastão. Saí de lá correndo e fui para o laboratório de pesquisas, onde entrei sorrateiramente graças à credencial que havia roubado do meu pai. Peguei uma bolsa e comecei a enchê-la com seringas e amostras de vírus de todos os tipos. Havia decidido fugir, mas primeiro dei outra volta por aquele bairro sujo da cidade para testar algumas das minhas novas aquisições. Depois disso, precisei de um abrigo, então fui para a floresta. Após um tempo caminhando, me deparei com alguém. Tentei localizá-lo no escuro e vi um menino usando um óculos com lentes laranja e um focinho na boca. Vestia um moletom cinza com capuz azul escuro e levava consigo 2 machados. Não sabia se havia me visto, então me escondi atrás de uma árvore, mas quando olhei novamente, já não estava mais lá. Olhei em outra direção e de repente o vi, cara a cara, a alguns metros de mim. Saia daí! Te conheço! Você não tem nada a esconder! Não parecia querer me atacar, então fui ao seu encontro e, com medo, lhe perguntei quem era. Meu nome é Toby. Queria dizer a ele meu nome, Cody, mas em seu lugar saiu outro. X-Virus. Prazer em conhecê-lo, X-Virus. Agora venha comigo. Começou a caminhar e eu o segui sem imaginar que finalmente havia encontrado um grande amigo. Meu irmão de sangue. Não estava se sentindo bem e toda vez que saía de seu quarto, não suportava que o seu pai ainda estivesse em casa e que sua mãe não o tivesse expulsado. Ele passou noites olhando pela janela tentando repetir aquele momento com a estranha criatura. Ele estava mais nervoso do que o normal, seus tiques estavam piorando e ele não parava de roer as unhas. Um dia se passou e ele quase ficou sem os dedos. Não teria percebido se não tivesse notado o sangue manchando suas calças. Naquele momento, a sua mãe entrou pela porta. Assustada, ela correu para pegar um curativo e jurou nunca mais deixá-lo sozinho. Mas Toby estava cada vez mais relutante ao contato humano. Ele começou a perder as suas memórias e também a ter alucinações. A mãe, cada vez mais preocupada, decidiu levá-lo a um especialista. A doutora Oliver os recebeu. Ela era jovem, tinha cabelos loiros e usava um vestido de bolinhas. Ele estava segurando um caderno e uma caneta. Toby? Ela perguntou com um sorriso. Toby olhou para ela e acenou com a cabeça. Prazer em conhecê-lo, Toby. A médica fez algumas perguntas simples. Quantos anos você tem, Toby? 17. E qual é o seu nome completo? Toby Erin Rogers. Qual é o seu aniversário? 28 de abril. Quantos membros você tem na família? Toby olhou por um minuto. Minha mãe, meu pai, minha irmã. Eu soube da sua querida irmã. Eu sinto muito. Você se lembra de alguma coisa sobre o acidente, Toby? Toby desviou o olhar dela. Sua mente ficou em branco por um momento. Ele sentiu um arrepio nas costas, não conseguia mais falar e acabou desmaiando. Ele acordou na cama do hospital. O zumbido havia voltado. Ele procurou à sua volta, mas não encontrou a criatura sem rosto. Era a sua irmã morta. Os seus olhos estavam vazios, a sua pele estava pálida e um pedaço de sua mandíbula estava pendurada. O sangue escorria por seu rosto. Toby não entendia nada, não conseguia parar de olhar para ela. Ele olhou mais de perto e encontrou a criatura alta novamente. Atrás dela haviam fileiras de crianças e adolescentes com os olhos completamente negros. Toby tentou gritar, tentou escapar, mas tudo escureceu. Ele desmaiou novamente. Ele acordou e tinha sido apenas um sonho. A sua cabeça girava sem parar. A raiva crescia dentro dele.
Ele se lembrava da irmã e do pai. O ódio estava ficando cada vez mais forte. Ele tinha que fazer alguma coisa. Ele estava enlouquecendo? Ele se levantou, pegou seu moletom e saiu pela porta do quarto e ele pensou tê-la visto andando pelo corredor. Ele começou a andar silenciosamente atrás do seu pai. Seu corpo não parava de tremer. Ele percebeu que um quadro de segurança contra incêndio estava pendurado na parede. Ele quebrou o vidro com a mão enfaixada. Não sentiu nada. Ele agarrou o machado e a máscara, colocou também, havia uns óculos de fumaça laranja. Ele se viu no reflexo de uma janela. Estava perfeito. Ele começou a rir alto e seu pai se virou, mas não teve tempo de reagir. Toby estava com o machado levantado. O pai gritou pela última vez. O sangue começou a derramar e respingar em todos os lugares. O alarme do hospital soou. Toby sentiu a sua visão embaçar. O zumbido em seus ouvidos não parava. À distância, ele viu na escuridão aquela criatura imponente. Ele parecia estar vestido com um terno preto escuro e o seu rosto estava completamente branco. Eu tive que segui-lo. E foi assim que Toby Rogers morreu e T.C. Toby nasceu.